Oi, gente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Raquel. A gente conversou na aula passada sobre funções da linguagem e hoje a gente vai corrigir a segunda atividade de redação, tá? Só relembrando com vocês o que a gente viu na aula passada, a gente viu as funções da linguagem, que são relacionadas com os elementos da comunicação, né? A gente viu que são 6 funções de linguagens. A primeira, a emotiva, ela está voltada para o emissor, para a pessoa que fala, né? A pessoa quer expressar os seus próprios sentimentos, então ela é bem subjetiva. Enquanto a função conativa ou apelativa é voltada para o receptor, que são as propagandas, que quer induzir alguma coisa na pessoa que vai receber a mensagem, né? A gente viu também a função metalinguística, que é voltada para o código, para a mensagem, por exemplo, a língua falando sobre a própria língua, né? Ela está dada para a linguagem em si. A gente viu também a função fática, que está voltada para o canal, para estabelecer uma conexão as pessoas que estão falando. Geralmente a gente inicia ou faz uma ligação ou vai começar a falar alguma coisa com a pessoa, né? Estabelecer o primeiro contato. A gente viu a função referencial, que é voltada para o referente, que é quando a linguagem é mais subjetiva, você quer repassar a informação da melhor forma, e a gente viu a função poética, que é voltada para a mensagem em si, a forma de passar aquela mensagem, tem rimas, é mais nas poesias mesmo, né? Então, a gente vai corrigir aqui a atividade 2. Deixa eu projetar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. A atividade 2 vai começar com um texto sobre disparidades raciais. Eu vou ler para vocês, tá bom? Fator decisivo para a superação do sistema colonial, o fim do trabalho escravo foi seguido pela criação do mito da democracia racial no Brasil. Nutriu-se desde então a falsa ideia de que haveria no país um convívio cordial entre as diversas etnias. Aos poucos, porém, pôde-se ver que a coexistência pouco hostil entre brancos e negros, por exemplo, mascarava a manutenção de uma descomunal desigualdade socioeconômica entre os dois grupos e não advinha de uma suposta divisão igualitária de oportunidades. O cruzamento de alguns dados do último censo do IBGE, relativo ao Rio de Janeiro, permite dimensionar algumas dessas inequívocas diferenças. Em 91, o analfabetismo no estado era 2,5 vezes maior entre negros do que entre brancos, e quase 60% da população negra com mais de 10 anos não havia conseguido ultrapassar a quarta série do primeiro grau, contra 39% dos brancos. Os números relativos ao ensino superior confirmam a cruel seletividade imposta pelo fator socioeconômico. Até aquele ano, 12% dos brancos haviam concluído o terceiro grau, contra só 2,5% dos negros. É inegável que a discrepância racial vem diminuindo ao longo do século. O analfabetismo no Rio de Janeiro era muito maior entre negros com mais de 70 anos do que entre os de menos de 40 anos. Essa queda, porém, ainda não se reduziu numa proporcional equalização de oportunidades, considerando que o Rio de Janeiro é uma das unidades mais desenvolvidas do país e com acentuada tradição urbana, parece inevitável pular para outras regiões a inquietação resultante desses dados. Aí é uma matéria que foi postada na Folha de São Paulo, em 1996, falando sobre um tema que até hoje ainda é alvo de discussões, de muitas conversas, né, em relação à desigualdade social em si. Então, assim, vamos ver aqui qual é a pergunta. Considerando as funções que a linguagem pode desempenhar, conhecemos que no texto acima predomina a função. Vamos lá ver quais são. A função apelativa, eles estão tentando convencer o interlocutor da superioridade de um produto? Não, né? A gente viu que a ativa é a mesma com a nativa, que é as propagandas que querem convencer alguém a fazer algo que você queira. Expressiva, o autor tenciona apenas transparecer seus sentimentos e emoções? Não, ele não está falando nada pessoal dele, né? É afática, o propósito comunicativo em jogo é o de entrar em contato com o parceiro da interação. Ele está tentando um contato com alguém através desse texto, estabelecer uma primeira comunicação? Também não, né? É uma função estética, ou seja, a poética.
O autor tem pretensão de despertar o prazer e a emoção pela arte da palavra? Também não, a gente não tem nenhuma rima, não tem nenhuma forma poética nesse texto, né? Então, o item correto é o item E, que é a função referência. O autor discorre acerca de um tema e expõe sobre ele considerações pertinentes. Se vocês prestarem atenção, o texto é bem objetivo, ele traz dados, traz informações. Então, essa aí é a função referencial, voltada para o referente, tá? Próxima. FUVEST 2004, essa imagem que a gente viu também na aula, né? Que é uma mão desenhando a outra. Então, observe essa figura de na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes ao da gravura de Escher encontram-se com frequência. Então, a gente sabe que essa daqui é a função metalinguística, né? Que é quando a linguagem explica a própria linguagem. No caso aí, o desenho está fazendo outro desenho. Então, quais são, onde é que a gente vê mais sobre isso? Onde é que a gente vê a função metalinguística? É nos jornais, o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante? Não, né? Nesse caso aqui seria a função referencial. Nos textos publicitários, quando se compara dois produtos que têm a mesma utilidade, também não. Nesse caso aqui, vai ser a função apelativa, né, que é focada no receptor. Na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência que trata, também não. Nesse caso aqui é a função referencial, que é igual ao texto que a gente leu, né, o texto acima, que traz uma linguagem mais objetiva, traz mais informações. É na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Pronto, é esse daqui, tá? Na literatura, a gente viu aquele texto que o autor fala sobre escrever. Eu citei para vocês também a última crônica, né, que o autor faz uma crônica falando sobre crônica. Então, na literatura acontece função metalinguística, né? Ele cita algumas coisas, a linguagem pela linguagem, a linguagem falando da própria linguagem. É nos materiais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações, também não. Essa aqui seria a função referencial, né, que traz as coisas de forma mais objetiva. Vamos ver a questão do Enem de 2014. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, nesse caso aqui é uma ligação, né? A gente viu, eles estão tentando estabelecer uma primeira comunicação. Então, a terceira questão. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função metalinguística? Não, né? Que a gente viu que metalinguística é quando a linguagem liga a própria linguagem. É a função fática? É, que a função fática está focada no canal, em estabelecer a comunicação. E ela está tentando começar uma comunicação com ele meio sem sucesso. Função referencial não, porque a referencial está voltada para o referente, é quando a gente traz informações, dados de formas mais objetivas. A função emotiva também não é, né? A função emotiva está voltada para o emissor, para a pessoa falar o que ela sente, é mais subjetiva. E a conativa, que é a mesma, apelativa também não é, porque a conativa está voltada para o receptor. São as propagandas, são aquelas mensagens que você quer produzir alguma reação à pessoa, tá? Nesse caso aqui é a função fática, porque ela está claramente tentando estabelecer uma comunicação com ele, sem sucesso. Daí eu deixei eles responderem essa quarta questão, que são algumas imagens, para vocês verem direitinho qual função é mais adequada em cada uma delas, né? Tem aqui todas elas. E por último, o canto do Guerreiro e Macunaíma, que são dois textos, para vocês verificarem também qual é a função da linguagem, tá? Então, respondam direitinho, tenham um bom final de semana, que estejam todos bem, tranquilos, para na próxima semana a gente começar as terceiras aulas, né? Beijinho, tchau.